conosco. Que bom, tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Tudo jóia. Estar conversando com vocês aqui é muito prazeroso e muito importante estar aqui. Doutor Marcos, eu fiquei sabendo que você foi júri do Miss Terceira Idade. Foi nesse final de semana o concurso de Miss Terceira Idade do Jardim Tóquio. E foi muito interessante, viu, Mafalda? Porque você vê que as pessoas, assim, além de eleger a idosa mais elegante, mais simpática, a família toda participando, então é uma coisa bastante interessante. Eu fiquei bastante empolgado com essa experiência, viu? É gostoso, né? Muito bom, muito bom. Mas, doutor Marcos, nessa revista Veja de hoje, tá? Tem uma matéria em destaque que diz o equilíbrio do cérebro e da alma, né? E dentre este tema, equilíbrio do cérebro e da alma, psicólogos, psiquiatras estão unindo as forças para combater os transtornos da mente. E aqui diz assim, olha, 30% da população mundial terá pelo menos uma vez na vida algum tipo de transtorno mental. 70% desses transtornos são ligados às famílias da ansiedade ou da depressão. E aí ele cita aqui, olha, os quadros mais comuns são fobias, depressão, distimia e ansiedade generalizada. E diz que a soma dá mais de 30%, porque parte dos pacientes apresentam os distúrbios simultâneos. Bom, 24% fobia. 17% depressão. Depois vem 6% distimia. O que é distimia? Então, esses quadros, vocês viram que eles juntaram todos na família da ansiedade e da depressão. Que, na verdade, dentro do organismo da gente, é o mesmo defeitinho, tá certo? A fobia é aquele medo, né? Um medo desproporcional. A depressão todo mundo conhece, todo mundo identifica. A distimia, gente, é uma depressão mais longa, é menos intensa e mais longa. É muito comum você ver alguém, por exemplo, que fala assim, olha, há uns 10 anos eu já não sou a mesma pessoa, já não tenho o mesmo brilho nos olhos, já não tenho a mesma disposição, já me sinto cansado, entendeu? Então isso é uma doença, né, que a gente chama isso de distimia. Agora, esse quadro aqui de 70% está ligado realmente à ansiedade, à depressão. Isso é interessante, Mafalda, porque assim, quando a gente fala que 30% da população vai ter transtorno mental, na nossa cabeça a gente acha que transtorno mental é a esquizofrenia, é o problema do psiquiatra, aquele paciente que antes ficava internado. Mas vocês viram, gente, 70% é desse grupo de ansiedade e depressão. E não para por aí, Mafalda. Se você imaginar, de cada 10 problemas físicos que você procura o médico, que você toma remédio, 8 tem uma interferência muito grande da parte psicológica. Então você imagina assim, como que essa ansiedade, essa fobia, essa depressão passa a ser representado por alguma queixa que a gente chama de queixa somática, ou queixa do corpo, né? Então, por isso que hoje é muito importante essa chamada de matéria, assim, a medicina da alma mesmo, né? Da mente e da alma, porque é esse o controlador de tudo do nosso corpo, né? Porque, na verdade, existe uma somatização. Existe. Muitas vezes você está com uma ansiedade generalizada e o que é que você está sentindo? Você está tendo uma diarreia, ou você está tendo uma insônia, ou você está tendo uma dor de estômago, né? Ou o indivíduo tem asma por causa da ansiedade. Então, a somatização é exatamente isso. É quando você, por uma coisa que tem um estímulo psíquico, se expressa, aparece para a gente pro lado do corpo, né? A gente fala, isso é um piripaque. Gente, não é que é piripaque, a pessoa não faz isso porque quer. A pessoa, na verdade, tem uma doença psíquica que está dentro desse grupo aqui de ansiedade e depressão e que se expressa na forma de uma doença física, né? É isso que é importante a sociedade estar discutindo, para que a gente não fique só procurando remédios para o efeito, né? Então, assim, eu não posso só tomar remédio para dor de estômago se eu sei se aquela minha dor de estômago não tem nada a ver com gastrite, não tem nada a ver com úlcera e tem a ver, por exemplo, com a queixa de ansiedade que a gente tem, né? Então, é isso que é extremamente importante a gente estar discutindo isso. Eu não sei se você assistiu ontem aquela matéria no Fantástico das senhoras, daquelas pessoas com mais de 100 anos. Assisti, achei muito interessante. Você, como geriatra, deve ter vibrado. Muito, porque vocês viram assim, né, gente, que são pessoas que tinham mais do que 100 anos. Só chega aos 90, Mafalda, quem tem saúde.
né? Então, este grupo de pessoas que vai chegar a 90, primeiro que está aumentando cada vez mais, e você chega nessa idade com uma cabeça muito legal. Então aqui, aquela reportagem mostrava o seguinte, gente, é possível chegar a essa idade muito bem. E o mais interessante que me chamou a atenção, Mafalda, é assim, alguém que tem 102 anos vai morrer nos próximos anos. Verdade, tá certo? Vai morrer. Nós sabemos e ela sabe que ela vai morrer nos próximos anos. E você viu com que alegria ela abordava a vida, né? Então assim, eu acho que envelhecer pelo menos dá pra gente assim, o medo da morte. Né? Ele vai tirar o medo da morte da gente, sem dúvida nenhuma. Isso que a gente tem quando a gente é mais novo, com o tempo a gente vai perdendo. Isso ficou muito claro para mim naquela reportagem de ontem. Agora, uma pergunta que me ocorre. Até 1950, nós éramos carentes de conforto. Poucas famílias tinham um fogão a gás em casa, uma geladeira. Até a década de 50, doutor Marcos. Isso. Entendeu? Não tínhamos o conforto que nós temos hoje, um chuveiro elétrico, uma água quente. Tínhamos que ferver a água e depois colocar naqueles famosos tiradentes, né? Subir aquele chuveirão para a água cair. Tinha que ser água racionada para tomar o banho. Não podia abrir o chuveiro e deixar escorrer à vontade como se faz hoje. E essas pessoas devem ter passado por isso, porque nasceram em 1900. 1902, 1903. Então, com essa carência de conforto, mas a vida era mais natural. É isso que leva as pessoas a terem uma longevidade maior? Eu acho que isso é um dos fatores. O corpo humano, ele é diferente de uma máquina, Mafalda. Quanto mais ele for usado e bem utilizado... mas o órgão é o uso. Exatamente. Ele vai ser melhor, ele vai durar mais quanto melhor utilizado. Você pode ver que as pessoas mais preguiçosas, as pessoas mais desanimadas, essas pessoas vão adoecer mais, vão morrer antes, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que essa modernidade é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente tem escada rolante, elevador, né? A gente passa o dia inteiro sentado, anda de carro, anda de ônibus. É uma faca de dois gumes, porque ela não traz qualidade para a nossa vida. Então, por exemplo, em 1950, as pessoas morriam mais cedo. Só que quem ficava bem. Quem ficava bem. O que está acontecendo hoje? Todo mundo morre mais tarde, porque aquelas doenças que matavam antes, a gente sabe tratar, que são as infecções. Todo mundo morre mais tarde, mas como é que vive esse tempo a mais que se vive? Vive mal. Então eu acho que você está correta na medida em que assim, aquele tipo de atividade passiva, né, que o indivíduo fica parado o tempo inteiro, ela gera mais doença. Né? E aí é impossível uma mulher daquele jeito, você viu todas elas falando que trabalharam a vida toda, e todas trabalhavam até hoje. Né? Então assim, é muito interessante isso, quando o indivíduo, quanto mais ele faz, mais ele vai estar em condição de fazer.